Boa noite, boa tarde, meus irmãos. Aí eu lá falando boa noite. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando, continue nos amparando. Bom, meus irmãos, hoje eu resolvi abrir o Evangelho a esmo para que Deus pudesse nos orientar e pudesse nos inspirar o que dizer hoje, né? O que a gente poder, para que a gente possa estudar hoje, né? E então vamos lá. Hoje está muito calor aqui, né? Aqui em Minas está um calorão enorme em Uberaba. Estou na região sudeste. Dizem que ia chover, né? Numa parte do país, mas aqui não vai chover, não. Nós estamos no norte de Minas, né? E não vai chover, não. Tá um calor, tem 2 dias que tá um calor enorme. Mas, né, a gente tem que acostumar com tudo, né? E que Deus abençoe nós todos, né? Que a gente suporte tudo com amor, com carinho, que Deus sabe tudo que nós precisamos, das necessidades de cada um de nós, do coletivo, né? De um tudo, né? Deus sabe do que nós estamos realmente necessitando, do que nós realmente precisamos. Então, meus irmãos, nós abrimos aqui no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Saiu para nós o parágrafo 11, a beneficência. Então, meus irmãos, nós vamos ler, né, para a gente poder entender. A beneficência, meus amigos, é uma instrução, né, dos benfeitores amigos, pelo jeito, né? Deixa eu ver, eu acho que sim. É sim, é uma delas, né? E ela vai ser do Adolfo Bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a outra criatura com o mesmo olhar que a si mesmo e se dispa, jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais, quando, como representantes da divindade, levai alegrias a essas famílias que da vida apenas conheces as vicissitudes e as amarguras, e quando vê as amarguras, quando vedes nelas semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repentinamente a chorar estas palavras, que como agudo repentinamente a chorar, que como agudo punhal se lhes enterram nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer as alegrias onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide ao socorro e, sobretudo, das misérias ocultas. Então, meus irmãos,
Nós, nós estamos aqui, né? Nós paramos aqui para a gente ir até as misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e vertirdes a um desses pequeninos. Lembrai-vos que é a mim mesmos que fazeis. E perdoe os erros, meus irmãos, que às vezes eu perco, né? Me perdoe. Talvez ainda seja nervoso ainda, que eu tenho muita dificuldade, né? Estou aprendendo ainda, tenho dificuldade sim em estar aqui com vocês, aqui. Eu quero muito, gostaria muito, né, de estar aqui. Deixa eu desligar aqui, que deixaram a televisão ligada. Eu gostaria muito mesmo, né, de fazer esses estudos. Eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade. Mas eu tenho necessidade de fazer também, ou seja, eu preciso fazer, né? Eu tenho que fazer. Porque se eu não faço, eu me sinto mal por não estar fazendo. Então, eu tenho que fazer. Entenderam? Então, é assim, uma necessidade que eu tenho de estar aprendendo também, entendeu? Assim, eu faço para aprender e também de passar para vocês. Então, meus irmãos, o que a leitura vem falar para nós? Ela não terminou ainda não, nós vamos continuar ainda, né? Ali mais um pedacinho depois, tá acabando, né? Só tem mais um pedacinho depois. Então, o que a beneficência nos fala, meus irmãos? O que o bispo de Argel nos fala? Ele nos fala da importância, do que nós deveríamos dar mais importância aqui na Terra, né? Porque muitas vezes nós damos assim plena importância às coisas fúteis, né? As coisas sem necessidades, né? Ou seja, as coisas que não vão nos aumentar em nada o nosso espírito, pelo contrário, só pode nos causar prejuízos. Porque aquilo que a gente faz, que não é para crescer, que não é para não nos fazer evoluir moralmente e espiritualmente, aquilo então não vai nos acrescentar e pode vir nos causar um certo prejuízo, né? Por quê? Porque se faz com que a gente paralise o crescimento, então é prejuízo para nós. Porque nós estamos aqui na Terra para crescer, para evoluir. Então, Bispo de Argel, na sua misericordiosa bondade, ele vem nos explicar que da última vez que ele veio, que ele experimentou essa obra, né? Que fez com que ele sentisse as alegrias não somente do coração, mas da alma, do espírito, da alma, porque ele continua um espírito encarnado, da alma, porque ele poderia estar vivendo aquela alegria aqui na Terra ainda, mesmo estando no corpo físico. Então, ele mostra que nós também podemos viver essas alegrias. E ele nos dá a direção, ele nos dá o caminho. E ele fala para nós que o caminho é a beneficência. A beneficência, meus irmãos, é a caridade. É a doação de nós para os outros, né? A gente fala caridade para que todos compreendam exatamente o que a gente quer dizer com que é doar, né? Mas na verdade não é caridade, né? Se a gente soubesse, a gente não falaria que era caridade. A gente nem ousaria pensar nessa possibilidade de ser caridade, porque essa caridade deveria ser para conosco mesmo, né? Espíritos devedores que somos uns dos outros,
né? A oportunidade que nós temos uns dos outros de poder estar ajudando, de poder estar amparando aqueles que estão próximos de nós, sejam parentes, sejam amigos, sejam conhecidos, seja alguém que esteja passando, seja alguém que esteja em necessidade e a gente fica sabendo, seja quem for, a gente puder fazer alguma coisa para poder ajudar. É o melhor que nós podemos fazer para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. São as alegrias que Jesus fala para nós que nós devemos experimentar e que Bispo de Argel experimentou e na última encarnação adorou. Simplesmente amou e deixou aqui a receita para nós, maravilhado, apaixonado pela última encarnação que ele teve, que ele fez tudo que teve no alcance dele para ajudar o seu próximo, porque ele aprendeu o caminho da verdadeira felicidade. Então ele quis mostrar para nós esse verdadeiro caminho, né? Então, meus irmãos, se pudéssemos fazer qualquer coisa que for para o nosso próximo, nós vamos sentir que pequena que for, ou grande que for, a maneira que for, se nós pudéssemos fazer alguma coisa para o nosso próximo, de nós para o nosso próximo, a gente vai sentir dentro de nós as alegrias que só o nosso espírito vai saber o que é realmente felicidade. É uma felicidade inexplicável, né? Que o dinheiro do mundo não compra, né? Porque muitas vezes, meus irmãos, nem tendo dinheiro no momento exato, não é como se você pudesse fazer da sua vontade uma coisa para alguém que tivesse necessidade no momento exato. Às vezes não é o dinheiro, às vezes é a força de vontade, é o querer fazer, que vai fazer com que você faça alguma coisa para alguém, que vai fazer você feliz e vai fazer aquela outra pessoa feliz. Ah, e tem mais outra coisa, meus caros irmãos. Precisamos aprender a fazer, mas a fazer sem demonstrar qualquer tipo de orgulho, para que o outro não se sinta ferido ao receber aquilo, aquela dádiva que nós estamos dando com tanto amor, com tanto carinho. E acho que é esse, eu acho não, Jesus nos mostra que é esse o caminho que é para que a gente tem para poder entender e buscar, né? Mostrar para o nosso irmão que a gente ama, está fazendo por amor, está fazendo com verdadeira devoção e não porque a gente está fazendo com orgulho ou com qualquer desejo de ostentação. Então, meus irmãos, isso cai na mão esquerda, né? Que não saiba a vossa mão esquerda do que dá a vossa mão direita. O que a vossa mão esquerda não saiba, o que dá a vossa mão direita, né? Então, nós precisamos, meus irmãos, compreender, ele fala, né? As alegrias do coração, que nem mesmo o remorso, nem indiferença perturba, né? Porque, meus irmãos, quantas vezes tivemos o remorso de precisar ter, de ter vontade de fazer alguma coisa e não conseguimos fazer, ou por algum motivo, ou por algo mais importante, fútil, que a gente achou que fosse mais importante naquele momento, e deixamos de fazer alguma coisa que nós depois compreendemos que era necessário fazer aquilo, que aquilo realmente era
tinha sido importante se tivéssemos tido feito, e às vezes nós deixamos de fazer, e aí é onde temos o remorso, é onde bate aquele pensamento, aquela dorzinha no coração. Oh, meu Deus, por que que eu não fiz? Por que que eu não fiz? O que me faltou naquele momento? Por que que eu não tive vontade para fazer aquilo? Por que que eu não tive a necessária força de vontade que me impulsionasse a fazer aquilo que fosse importante para mim, para aquela pessoa naquele momento, e eu não entendi? Então, meus irmãos, é isso que ele fala, que o remorso não perturba, né? Que o remorso, a indiferença não perturba, porque jamais vamos sentir esse tipo de sentimento se nós colocássemos esse sentimento à prova. Vamos trabalhar, vamos vir fazer aquilo que nós viemos fazer, que é trabalhar para crescer, para evoluir. Nós viemos aqui, não foi para alimentar apenas o nosso corpo a passeio, a festas. Não. Nós viemos aqui com um exato compromisso de crescimento, de evolução, para que a gente pudesse seguir em frente na nossa caminhada futura, né? Trabalhar o nosso espírito para que sejamos melhor amanhã e talvez no futuro, se Deus permitir. Então é isso, né? Mas para que a gente possa, às vezes, até colher sementes boas, frutos bons, é preciso que a gente comece a semear agora, nesse plantio da agora. Ainda dá tempo, né? Porque amanhã, futuramente, nós vamos ter necessidade de contar para nós o que foi feito por nós. E se a semente que nós plantarmos não foi semente boas, ela poderão não nascer, poderão não germinar. E se essa semente não germinar, nós vamos ter que colher frutos, talvez frutos que vierem à nossa porta, né? Com aquilo que a gente puder adquirir. E que não seja aquilo que realmente Deus queria para nós. Que realmente Deus não quer nada de ruim para nós. Deus quer o melhor para nós. Nosso Pai quer o melhor para nós. Assim como o nosso Pai da terra, com todos os defeitos que tem, com todas as imperfeições que tem, com todo orgulho, todos os sentimentos imperfeitos que tem ainda para mudar, para melhorar, ainda tem a melhor vontade do seu coração de fazer o melhor para o seu filho. Porque o nosso Pai que está no céu, aquele que nos criou com todo o amor, com toda a bondade, não poderia fazer o mesmo por nós? É claro que é. Ele nos criou para que a gente pudesse vir crescer, a evoluir, para sermos perfeitos, assim que nem Ele. Vamos demorar? Vamos. Vamos chegar lá? Vamos também. Vamos demorar? Vamos. Mas vamos caminhar, então vamos começar a caminhar agora, enquanto estamos, né, a caminho do crescimento, da evolução. E isso nós temos que seguir em frente. Nós temos que tentar, e o caminho é esse, as oportunidades é essa. E o caminho que nós temos os professores e o mestre dos mestres, que era Jesus, veio e nos ensinou como fazer. Ele falou que era vestindo aquele que tinha frio, dando alimento àquele que tinha fome. Então Deus mostrou tudo. Deu-nos a oportunidade de tudo. Enviou até o filho mais velho dele, que é o nosso irmão mais velho, para nos ensinar o caminho da perfeição. O modelo que ele queria de nós, que nós chegássemos.
E o caminho é esse, ele mostrou a lição. O mestre divino veio e nos mostrou a lição. E a lição é essa, a beneficência, meus irmãos. É o caminho da perfeição, é o caminho do nosso da nossa melhora, do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução espiritual. É por aí que nós vamos chegar lá. E não precisamos ir longe para começar a fazer isso, não. A gente vai fazer isso é dentro da nossa casa, é junto com os nossos parentes, é na porta com os nossos vizinhos, é na rua com quem estiver passando, é no nosso trabalho onde a gente estiver. É aonde a gente estiver, é o nosso próximo. Quem Jesus falou que seria o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que estivesse junto de nós. Esse era o nosso próximo. Era esse que era para a gente fazer tudo que tivesse no nosso alcance. Se não tem ninguém mais próximo, o nosso próximo é a nossa família mesmo, é eles. Se um cachorro, meus irmãos, um cachorrinho, for o nosso próximo, mais próximo, estiver precisando da nossa ajuda, é aquele cachorrinho que está precisando de ajuda. Jesus não falou que é aquele que não tiver, aquele que mais precisar da nossa ajuda no momento? Não te fiz forte para ajudar os mais fracos? Os mais fracos são quem, meus irmãos? Os mais fracos são os idosos, as crianças, os enfermos, os animais que não podem pensar e nem agir por conta própria. Então somos nós as mãos deles. Então somos nós é que temos que fazer o que tiver no nosso alcance para ajudar quem está próximo de nós e que esteja em necessidades. Gente, se nós não tivermos necessidade de fazer nada para alguém, vamos doar amor, carinho. Assim como a gente doa amor, carinho para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos irmãos, para os nossos pais, que vem do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração. Vamos aprender a ter amor com o nosso próximo. É isso que Jesus espera de nós. Que sejamos esses irmãos que ele gostaria que fôssemos. Olha, ele falou, a caridade sublime, palavra sintetizada, sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias que fluirão mais tarde. Quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor, foste tu, virtudes divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra, que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo, que os meus irmãos que lhes fala, dizei-lhes, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as suas aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós e vedes que as misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare, que lhes feche os olhos quando a morte reclame. Quanto bem a fazer, oh não vos queixeis. Ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mãos cheias, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens do mundo, enlargassem
enlanguecem na dor e no isolamento colhereis desse mundo bens doces alegrias e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo Bispo de Argel. Oh, meus irmãos, olha só. E ele ainda fala, né? Kardec ainda nos fala, né? Ó, sedes bons, caridosos, essa é a chave do céu, a chave que tendes a vossas mãos. Toda eterna felicidade se contém deste preceito, amai-vos uns aos outros. Nesses preceitos, quem disse? Aonde que está? Meus irmãos, estão lá nos ensinamentos de Moisés, né? Lembra nos 10 mandamentos? Né? Amai-vos uns aos outros é um dos mandamentos de Jesus. Não pode a alma elevar às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente a roubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sedes bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abri-vos caminhos de felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação e de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasse a volúpia que uma boa ação, de uma obra verdadeiramente caridosa, se unicamente buscasse a volúpia de uma boa ação, boa proporciona, conservai-vos-ei sempre na senda do progresso espiritual. Não vos falta vossa história, guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezais os seus ensinamentos divinos? Por que fechai os ouvidos às suas divinas palavras, ao coração e todos os seus bondosos preceitos? Leitura evangélicas, desprezai, porém, esse livro consideráveis. Considera no repositório de palavras ocas uma carta fechada. Deixa ao esquecimento esse código de admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário, ao que voltais esse resumo das leis divinas. Leides-lhe as páginas cintilantes de devotamento de Jesus e as meditai. Aí, meus irmãos, não tem outro caminho. Esse é o caminho. Olha, meus irmãos, nós precisamos aprender a buscar, né? Quando o Bispo de Argel nos fala que quando nos encontrarmos nos cabribaixos, né, com problemas, com dificuldades, com sofrimentos, que é para a gente olhar um degrau abaixo de nós, que sempre tem alguém em pior condições do que a nossa, que a gente pode ajudar. Né? Porque a gente pensa, meus irmãos, é um exercício também para o nosso ego, né? Porque muitas vezes, egoisticamente, a gente gosta de sofrer, né? A gente gosta de ficar ali parado, sofrendo, parece que é bonito, né? Não é não, o sofrimento é muito feio, é muito ruim, é dolorido demais. Por que a gente gosta tanto? Por que a gente não sai desse sofrimento?
Por que a gente não vai buscar de verdade aquilo que realmente interessa para nós? Né? Sai do sofrimento, meus irmãos, sai dessa depressão, vai buscar o caminho, um caminho com firmeza. E o caminho de firmeza é aquele que nos leva a Deus, aquele que nos leva a Jesus, né? Que nos leva a Jesus, mas assim, ser de cristãos verdadeiramente, né? Que a gente fala assim, olha, antigamente, às vezes a gente ouvia falar, as pessoas falassem para nós assim, para nós, né? Desculpe. Às vezes a gente ouvia as pessoas falar assim para nós, assim, quando a gente via a gente, por exemplo, no meu caso, que sou espírita, né? Muita gente já falou assim para mim, assim, nem antigamente não, ainda ouço essas conversas ainda, assim, é meio estranho, mas eu escuto. A pessoa falou assim as pessoas falam assim para mim assim, você é espírita? Ah, e pergunta as coisas, né? Assim a gente responde, né? Aí a pessoa fala assim: ah, não, eu sou católico, eu vou na igreja, eu gosto muito de missa. Aí eu falo: aham, tá, que bom, né? Muito bom. Cada um tem uma religião, cada um segue uma religião, cada um segue Jesus, né? Mas você segue Jesus? É claro, com certeza, né? Claro que eu sigo Jesus. Mas você é cristão mesmo? A gente pergunta, assim, né? Para quem é mais conhecido, assim, da gente, mais íntimo, né? Mas você é cristão mesmo? Ah, sou. Ixi, claro que eu sou cristão. Mas você segue a Cristo? Sigo. Olha, meus irmãos, isso aqui é assim, um exemplo que a gente está dando, assim, para a gente ver como que a gente age, né? Não é que a gente está falando de ninguém, não, muito pelo contrário. Assim, eu estou simulando uma conversa com alguém para que a gente possa buscar um conteúdo. Aí a gente pergunta, mas você é cristão mesmo? Você segue a Cristo? Que jeito? Você vai na igreja todos os domingos? Não, só de vez em quando. Aí eu desisto, né? Aí a gente desiste. Quando a pessoa fala assim pra gente, é porque com certeza ela tá querendo te atacar por causa da sua religião, que ela, né, ela não gosta. Então, ela, de alguma forma, ela quer te encarar te falando que é de seu adversário, assim, na sua cara. Agora, o cristão, meus irmãos, que segue a Cristo, seja em que religião que for, ele não persegue ninguém, não. A gente, assim, a gente escuta todos, recebe os conselhos de todos, ainda principalmente se for conselhos de amor, né? A gente escuta, a gente guarda no coração, a gente trabalha aquilo dentro da gente, a gente tenta pôr em prática, a gente tenta nos ajudar com aquilo que a gente ouviu, porque Deus, ele mostra a mão, é na onde ele pode mostrar, é onde está a mão nas vistas dele. Ele pode usar até uma criança para te falar uma verdade, para te mostrar alguma coisa. Então, quanto mais uma pessoa que está dentro de uma igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela espírita, seja ela o que for, se for para te trazer um conforto espiritual, se for para te auxiliar, se for para te enriquecer espiritualmente, para te fortalecer espiritualmente, graças a Deus, que Deus está usando aquele vaso para te ajudar.
para te fortalecer. Meus irmãos, todos somos irmãos. O caminho de Deus é um só. É um só. Tem várias religiões, mas todas elas, se a gente for ver com carinho, com amor, todas têm Jesus. Quem é o anjo Gabriel? Quem é os anjos que nós falamos na Bíblia, gente? É eles que veio trazer a boa nova, que Jesus vinha vindo para nos salvar, para nos mostrar o verdadeiro caminho ao homem, porque eles eram os anjos. Jesus era de carne e osso como nós. Ele veio nos mostrar o caminho, eles vêm nos ensinar. Ele veio sofrer junto conosco. Jesus, meus irmãos, ele precisou abaixar a sua luz não sei quantos milhões de anos para que conseguisse chegar até nós, para que não nos ofuscasse com seu brilho, com sua luz, meus irmãos. Lembra de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso caiu do cavalo, ficou cego, porque ele viu o reflexo de Jesus assim no relance. Ele não viu a luz de Jesus toda, não. Ele viu só uma faísquinha de nada. Porque ele não tinha cabimento dele ver tudo. Ele não tinha condição. Ele não tinha olhos para ver. Ele não tinha coração para ver. Ele não tinha ouvido para ouvir ainda. Ele não tinha olhos para ver. Depois Tobias veio através das curas das mãos, veio, limpou os seus olhos para que ele pudesse enxergar de novo com novos olhos e pudesse ver Jesus com outros olhos. Entenderam, meus irmãos, como que nós temos que ver Jesus com os olhos de Paulo? Não é com os olhos de Saulo, não. É com os olhos de Paulo. É com ele convertido. É o convertido de Damasco. A gente precisa refazer os nossos passos e olhar onde nós estamos errando, na fé que nós estamos tendo para nós, do nosso coração, da nossa alma. É essa fé que nós queremos? Então vamos seguir Cristo. Vamos seguir Cristo, vamos ser cristãos. Vamos aprender a lei de amor. E a lei de amor, meus irmãos, é para todos, é igual para todos. Vai nos ensinar a ser melhor de coração, aceitar o próximo como ele é, com as suas diferenças, com as suas igualdades, porque nós somos iguais em tudo, nas nossas diferenças. Nós precisamos aceitar todo mundo. Precisamos ser melhores uns para os outros, porque isso é o melhor para cada um de nós. É isso que nós viemos fazer aqui na Terra. Nós viemos aqui para trabalhar o nosso crescimento, a nossa firmeza. Olha, com firmeza do livro Palavras de Vida Eterna, né? Com firmeza. O capítulo, a página 115, não, a página não, capítulo 115. Meus irmãos, depois eu preciso, agora não, mas depois. Com firmeza, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Palavras de Paulo, está lá em Coríntios, capítulo 1, parágrafo 15, versículo 58. Acho que é assim que lê.
Me desculpe, meus irmãos, minha garganta tá querendo ficar ruim de novo. Nos dias da aflição e de desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor sob a tempestade alternada em fogo e gelo. Conheces possivelmente dias assim? Desilusões alcançam-te a alma, afeição de granizo arrasador. Calúnias espancam-te o sentimento como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas aparecem quais torrentes de enxurro grosso, dificultando os movimentos. Crises morais repontaram na estrada, à guisa de labaredas, incendiando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induziste ao entorpecimento e ao desânimo. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tantos quantos que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltaram mais tarde ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhe assinala, no ponto justo em que praticaram a deserção. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. À face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permanecemos fiéis no trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Pois é, meus irmãos, aí está a palavra de Paulo em Coríntios, que nos chama a atenção para a gente seguir com firmeza quando vierem as aflições, né, as dificuldades, nos deixando fracos, né, caídos, e a gente tiver sem vontade de caminhar, sem vontade de seguir, fracos, né? Porque às vezes as turbulências, as dificuldades, as aflições da vida são tão duras, né? Às vezes bate na gente com um martelo tão forte, que às vezes nos derruba. Mas é natural, porque somos homens e mulheres fracos, né? Não somos deuses, somos espíritos em evolução. Estamos caindo e levantando, somos espíritos infantis ainda, tentando crescer, tentando sair do chão. Nós é como se estivéssemos no sentido de crianças rastejantes ainda, na evolução do mundo, né? Do infinito, do mundo não, do infinito. Somos seres rastejantes como se fôssemos bebês. Na evolução do mundo infinito. E muitas vezes tentamos levantar e caímos. E às vezes seguramos. E às vezes vamos a passos tortos, igual os bebês, de perninhas abertas, mas vamos indo, não vamos parar não, meus irmãos. Você que já está trabalhando,
Você que já tem a sua fé na sua religião, continue, continue levando força, continue com seu trabalho, continue incentivando. Você está ajudando muito, mas muito mesmo. Você não imagina o tanto que você tem ajudado e ajuda. E é só um não. Somos muitos que muitas vezes Deus faz ouvir sua palavra. E a gente acaba, às vezes, na nossa necessidade, ouvindo e buscando força e levantando também. E assim você também cria força para te ser ajudada também. Vai firme, vai firme. Deus está com você. Meu caro irmão, minha cara irmã. Você que já está trabalhando no caminho do bem, continue. Não para não. Seja firme como Paulo. Com firmeza. Com os passos firmes. Sem vacilar. Como a criança de 2 anos. Que lá vai. Vai firme. Aqueles que já têm 5 anos, que já caminha, já sai correndo, vem em busca de nós que estamos aqui tentando tatear. Nos ajude a crescer, nos ajude a evoluir. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor, né? Que Jesus é amor. Olha, meus irmãos, nós, muitas vezes, a gente fica perdido, né, nesse mundo com as imperfeições, com as ilusões, né, que nós trazemos das nossas imperfeições, das nossas vidas passadas, né? Às vezes está aqui no nosso subconsciente e a gente nasce com aquele sentimento ainda, vontade de continuar errando, ou tem aquilo ainda em mente de continuar fazendo daquela forma ainda, e aí aprender uma fórmula nova hoje de melhorar, né? E agora está aqui uma fórmula dentro da sua fé de melhorar e está aí, Tatiano. Continue firme, sim, né? Faça como o bispo de Argel, tenta na caridade, no amor ao próximo, sede bons, sede caridosos, nos ajude. Vamos nos amar uns aos outros. É assim que Deus espera de nós, que a gente aprenda, que a gente cresça. Então, meus irmãos, hoje o estudo é pequenininho, né? E como nós falamos, a gente não escolheu a esmo, né? E que a gente estava assim, sem inspiração para procurar um estudo para fazer, então a gente abriu na hora, né? E abriu na hora e Deus nos abençoou, que deu certo. Mas que Jesus continue nos abençoando a todos, viu? Deixa um joinha aí para falar se gostou, para que a gente continue sendo incentivada a continuar, porque às vezes parece que não tem encontrado assim, assim, do outro lado, assim, parece que as pessoas, assim, às vezes só visualizam, né? Mas eu gostaria que desse aí um tininho, um joinha, só para mim ver como é que tô aqui, né? Como é que tá indo, tá? Que Jesus abençoe vocês, sua família. Não esmoreçam, continue caminhando, continue firme. Fiquem todos com Deus. Um beijo para todos.